Meu nome é Leandro Liberali e gostaríamos de trazer um assunto que tanto nos faz pensar e refletir sobre as nossas vidas e as aflições que tanto insistem em nos visitar. Mas se Jesus, o nosso Mestre, nos disse que nos enviaria o Consolador prometido, o Paracleto, é porque as aflições nos visitariam. Afinal, só precisa de consolo quem está aflito. Nos dias atuais, em que tanto se fala em espírito, tanto se cogita a reencarnação, que tanto se fala na aplicação da paz e do amor, nós queríamos falar sobre Jesus. Não o Jesus crucificado, mas sim o Jesus redivivo, que nos disse que nunca nos abandonaria, que onde dois ou mais estivessem, em seu nome, lá ele estaria. Humberto de Campos, no livro A Boa Nova, traz no seu texto as primeiras pregações. Um Jesus que ainda não havia começado as suas gloriosas manifestações. Fala de seu encontro com um sacerdote chamado Hanan, que lhe pergunta o porquê de sua presença em Jerusalém. E Jesus lhe responde que estava buscando a fundação do reino de Deus. Hanan, sarcástico, lhe questiona ainda: reino de Deus? Que pensas tu ser isso? No que Jesus lhe responde que o reino de Deus é obra divina no coração do homem. Queríamos trazer a possibilidade do pensamento cristão, em que todos nós somos responsáveis sobre a edificação deste reino em nossos corações, este reino de paz e de muito amor. E nesses dias em que disputas acontecem em todos os setores, sejam estas no trabalho, no lar, nas escolas e inclusive nas religiões, faz-se necessário uma análise do texto de Emmanuel, que nos idos de 1959, em uma reunião pública, trouxe essa bela mensagem para nós espíritas, fazermos uma introspecção sobre os nossos atos, nossos pensamentos, nossos ideais e sobre o que a doutrina espírita nos oferece. Na reunião pública de 13 de novembro de 1959, a questão 838 do Livro dos Espíritos foi trazida para estudo. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? E a resposta: toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. E Emmanuel traz a mensagem maravilhosa chamada doutrina espírita. Toda crença é respeitável. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas, do destino e da dor. Toda religião auxilia. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno, que apenas subsiste na consciência culpada. Toda religião é conforto na morte. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida além do sepulcro. Toda religião apregou o bem como o preço do paraíso aos seus profitentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas, desencarnadas em outras faixas de evolução. Toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame, como sentimento livre de compreensões dogmáticas, para que a fé contemple a razão face a face. Toda religião fala de penas e recompensas. No entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida, sem qualquer privilégio na justiça divina. Toda religião, erguida em princípios nobres, mesmo as que vigem nos outros continentes, embora não nos pareçam estranhas, guardam a essência cristã. No entanto, só a doutrina espírita
nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho. Porque a doutrina espírita é em si a liberdade e o entendimento. Há quem julgue seja ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, sob a pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula. Significa, assim, a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade para que não colabores sem perceber nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo que te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome do teu nome, ainda mesmo que respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo da tua instituição, ainda mesmo que, por isso, te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo, e a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda-a, pois, na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhes contas. Emmanuel psicografa esse texto lindo pelas mãos do abençoado Francisco Cândido Xavier no livro Religião dos Espíritos, e que nós, de todas as religiões, consigamos nos esforçar para colocar em prática os ensinamentos de Jesus em nossas vidas e assim revivermos o cristianismo primitivo, tendo em vista que os leões e as arenas não mais nos esperam, que os testemunhos de hoje são outros, que a hora do testemunho é agora. A transição de nosso mundo já bate à nossa porta. Tenhamos a fé. O bem sempre vence o mal. Que nós nos esforcemos e lutemos para que morra o pecado e não o pecador, e repliquemos as palavras dos muitos cristãos que caminhavam para as arenas, cantando e agradecendo poder testemunhar em nome de Jesus. Ave Cristo. Muita paz a todos.